Fala galera do MW Futebol, aqui quem está falando é o Breno Barbosa, um dos analistas do MW desse projeto. Eu particularmente iniciei uma série no MW de entrevistas, que é seguindo o nosso lema, que é Aprendemos Juntos, igual o nosso livro fala, que é Aprendemos Juntos. E dentro dessa série eu trago alguns profissionais do futebol. São pessoas assim que eu admiro, eu respeito e que têm um conhecimento muito grande para transmitir conosco, com a gente. Já foram feitas algumas séries de entrevistas e hoje será a minha primeira em vídeo. E essa entrevista é muito especial para mim, porque é uma pessoa que tem uma capacidade enorme, um conhecimento gigante, acima de tudo, é um cara ético, um cara sensato, humilde e um cara muito justo. 43 anos, são 17 anos como atleta de alta performance no futebol, são 25 anos dedicado ao futebol, é o pai da Gabi e da Carol. Da Júlia, perdão, da Gabi e da Júlia, perdão. A Gabi da Júlia é um cara assim incrível e que tenho certeza que vai passar um conhecimento pra gente. A gente vai fazer um bate-papo bem bacana e vamos aprender junto. Seja bem-vindo, professor Rocha Machado. Tudo bem, Breno? Prazer, cara, tá falando com vocês, né, e poder estar colaborando de alguma forma aí com esse projeto aí que bacana, que a gente precisa discutir um pouco mais sobre tática no Brasil, né? Tu me deixou um ano mais jovem, te agradeço. 44, mas tá bom, mas tem cara de 35. Olha, então vamos lá. Eu estava analisando você, alguns perfis, e você disse, curiosamente, quando encerrou sua carreira, você não tinha intenção de ser técnico de futebol. A partir de qual momento você viu que era aquilo que você desejaria para sua carreira? E eu vi outra entrevista sua ao Globo Esporte que você cita seus princípios no futebol: a compactação, a amplitude, a posse de bola e a pressão. Como que você formou, como você se baseou, aonde você buscou informações para criar o seu modelo de jogo, e as suas ideias dentro do futebol, dentro da tática? Então, Breno, eu de fato, quando eu parei de jogar aos 34 anos, depois de acumular aí muitos problemas físicos, né, na carreira e ter finalizado com 17 anos como jogador profissional, eu achava que já era o suficiente. E eu planejei a minha vida para inclusive, o nascimento das minhas filhas, para quando eu estivesse parando em Porto Alegre, já elas estão entrando em idade escolar, né, por não ter ideia de trabalhar no futebol novamente. Passados 2 anos, né, que eu me desliguei completamente do futebol, não sabia nem se tinha jogo na televisão. Fui fazer outras atividades e curti um pouco a família, coisa que acaba que a rotina e os deslocamentos não permitem no tempo que você está jogando. Mas foi quando eu já tinha iniciado a faculdade de Educação Física e passei a procurar literatura de futebol, né, para ler. E percebi que nós no Brasil não escrevemos muito sobre futebol, né? Nós escrevemos sobre grandes atletas, sobre grandes conquistas, sobre grandes estádios, né? Mas efetivamente sobre tática a gente não escreve. E eu comecei a garimpar na internet a literatura de vários países. Eu tenho um acervo relativamente grande de literatura portuguesa, espanhola, alemã, inglesa, né, a holandesa, de todas as partes do mundo que eu podia comprar, para enriquecer um pouco o meu conhecimento tático sobre o jogo, né? E na metade da faculdade de Educação Física, depois de já ter tido contato com as fisiologias, né, com treinamento, com a pedagogia, eu voltei a sentir vontade de aplicar tudo aquilo que eu estava começando a ler, né, aqueles treinamentos que
que muitos livros mostravam através de imagem. Comprei muitos DVDs de treinamentos de grandes treinadores e procurei muita coisa na internet. Eu disse, puxa, está na hora, eu estou com vontade de colocar isso na prática. Porque, para mim, a grande sacada que a Faculdade de Educação Física me deu, eu não fui aprender futebol na faculdade, porque eu tive 2 cadeiras de futebol na faculdade. Né? Eu aprendi muito de fisiologia, de treinamento, de bioquímica, né? Questões que me ajudam hoje a conseguir colocar dentro do meu treinamento, né, as questões físicas junto com a técnica tática, entender de volumes, né, adequar as dimensões do campo para entender que capacidades o treinamento está assumindo, né? E foi quando eu voltei como auxiliar técnico permanente do clube, o clube do Grêmio, né, que foi o clube que me formou. Né? Me chamaram para conversar, eu estava fazendo um curso de gestão também, mas porque eu queria entender um pouco do meu universo, e me convidaram para trabalhar como gestor. Eu disse, não, eu quero alguma coisa no campo. E eles estavam formando uma comissão técnica permanente. Só que eu disse, olha, eu preciso estar no campo, mas eu não posso estar viajando muito, porque eu não vou parar minha faculdade de educação física, eu quero terminar. Né? Então tá bom, Roger, tu vai ser o profissional que vai dar treino quando os outros estiverem viajando, né? E vai auxiliar os treinadores. Ótimo. A partir desse momento, eu voltei a pegar gosto, 2 anos passados no futebol, que eu tinha me ausentado e já tinha voltado a ficar com saudade de novo. Os meus princípios de jogo, eu fui construindo eles pouco a pouco. Como eu comentei contigo antes da gente iniciar a gravar, quando eu fui para o Japão trabalhar, eu comecei a ter contato com um tipo de futebol que era diferente do jogado no futebol brasileiro, né? Com relação à ordem nas questões de conter o oponente no campo, né? Com as questões de encaixe ou a questão da marcação à zona. E a partir daí, junto com esse material todo que eu já vinha lendo, eu fui começando a construir muito em cima da minha vivência como prático. Eu passei por 33 profissionais na minha carreira como jogador de futebol. Eu aprendi com todos. Com uns como se fazer as coisas certas e com outros como não se fazer, que é um baita de um aprendizado. E fui imaginando as coisas que eu fazia, que os treinadores faziam, algumas coisas que eu achava certo, eu repito até hoje, outras que podiam ser modificadas e através desse novo conhecimento que eu estava construindo, eu ajudei a modificar, e vendo muito jogo. Né? Então, os princípios de pressão, posse, pós-perda, compactação, amplitude, né? Foi por entender que era a forma melhor de tu, muitas vezes, romper uma barreira de jogadores, tu fazer a manutenção da posse, tu atacar os espaços, né? Tu perder a bola e tu pressionar logo para não permitir que o adversário consiga se organizar melhor, né? E compactar o campo, encurtar para tu jogar num espaço menor, né? Hoje se joga em 25 metros, em 30 metros lá fora. Aqui a gente já está nesse caminho, mas a gente ainda precisa evoluir bastante com relação a isso. E esses princípios eles estão se modificando até hoje, Breno. Não é algo estanque, não é algo fechado e não é algo definitivo. Correto, correto. Tem uma frase sua que eu gosto muito, que é: você fala que gosta de ter a posse porque você tem medo de tomar o gol. Então, então, quando você tem essa posse de bola, consequentemente, seu adversário não tem, e isso possibilita mais oportunidades para você fazer o gol e não tomar. Partindo disso, eu estava conversando até no MW Futebol com o Cleiton, que analisa o Bahia no NW, e está tendo uma discussão muito grande sobre o jogo de posição, jogo com a posição, a ocupação de espaço, e o ataque posicional. Você acha que tem diferença entre os dois e quais seriam? Jogo de posição e ataque posicional, eu costumo Ataque dividir. posicional. Eu costumo dividir em jogo funcional e jogo posicional. Né? Sim. E eles estão juntos dentro do mesmo jogo. Né? Dependendo, né? Em alguns momentos eu vou querer que o meu jogador faça um jogo mais
de função, né, que ele faça uma função mais do que ocupe uma posição. E em outras vezes eu vou querer que ele faça um jogo mais posicional e muitas vezes espere a bola chegar até ele, ao invés de ele ir de encontro à bola, né, em muitos momentos. Então, você não acredita que seja, por exemplo, o jogo de posição, os analistas utilizam muito o Guardiola. Questão do jogador esperar a posse na sua posição, não sair daquela zona. E o ataque posicional é mais no último terço. É Uhum. mais no núcleo para o último terço. Então, você acredita que precisa ter uma assimilação, um contexto entre o jogo funcional e o de posição? Perfeito. Tu precisa ter os dois, eles não são excludentes. Até porque em cada fase do jogo, na fase de construção, em alguns momentos eu vou usar o jogo posicional e outros o jogo funcional. E da mesma forma no ataque também. Eu vou precisar ter esses, assim como o que a gente estava falando também anteriormente, na marcação encaixada, na marcação zonal, né? Na marcação encaixada, muitas vezes quando eu vou pressionar alto dentro do campo adversário, eu não pressiono a zona, eu vou individualizando a marcação dentro do campo de Sim. ataque. Então, na verdade, quando a gente usa essas referências, né, a gente não pode se limitar a uma só. É a mesma coisa, para mim, é o mesmo princípio da bola parada. Não existe bola parada individual e zona. Toda ela é mista. Ela é mista com predominância de zona ou ela é mista com predominância individual, né? E durante o jogo regular dentro do campo, também em alguns momentos vai haver os dois elementos juntos dentro do jogo de futebol. Né? Eu não consigo trabalhar só com um conceito. Desculpa, Breno, estou com a minha Não, telefone aqui. Eu não isso, consigo perdão. trabalhar só com um conceito desse jogo, até porque isso é muito dinâmico e você não vai conseguir fazer só um jogo posicional o jogo todo, o jogo inteiro, os 90 minutos. Não, perfeito. Tem uma outra frase sua que é uma estrutura tática bem alimentada é para libertar o talento individual. E você me falou que a sua formação foi na rua, foi jogando bola na rua, ali você se formou. E hoje também outro contexto que existe muito no Brasil é sobre os domínios do espaço versus a individualidade. E muitas pessoas acreditam que a tática, o espaço, você dominar o espaço, ela tá, entre aspas, matando o individual. Sendo que eu acredito que não seja dessa forma. Eu gostaria que você explicasse mais para nós, para a gente, como que você enxerga isso. O domínio do espaço e o individual. Então, de novo, a gente conversou bastante antes de, Sim, antes de começar e coincidentemente a gente abordou esses assuntos também, né? O que na minha opinião hoje está acontecendo no futebol brasileiro? Como eu comentei contigo, eu cheguei um clube aos 17 anos. Até então eu jogava na calçada, na rua, no parque, no Campo Grande, no salão. Eu jogava vôlei, eu joguei basquete, né? Eu jogava 3 contra 2, eu jogava 5 contra 5 num campo que era esburacado, no outro que tinha uma toiceira de espinho e que se chutava a bola, tu perdia a bola, acabava o jogo. Num nossa, campo que tinha um valão do lado, se eu não dominasse bem a bola ia para o valão e acabava o jogo também. Então, todas essas vivências, antes de chegar no clube, foi que me formaram como jogador de futebol profissional, né? E mesmo na rua, né, de forma singela, quando chegam 5 moleques para jogar bola e ali eles precisam dividi-los, né, e não tem um número exato, né, e quando tu divide os dois mais fortes quanto os três que não são tão grandes ou são mais jovens sim. e tu tá jogando 3 contra 2, ali tu também tá tendo referência de zona, né? Porque aqueles dois jogadores que sobraram, eles não vão conseguir marcar individual, né? Então, até nesses ambientes do futebol de rua, tu tem essa referência da zona em detrimento, muitas vezes, do homem também, né? E, Perfeito. porém, o que a gente está falando, a gente tem
o jogo se joga com 4 elementos, né? A bola, o homem, o espaço e o tempo. Nós temos a referência do homem como princípio do nosso jogo. Foi isso que transformou o nosso jogador virtuoso e habilidoso em passar com a bola pelo objeto, pelo oponente que era o marcador. A partir do momento, né, que na formação eu começo a expor esse jogador ao princípio zonal, né, eu vou gradativamente retirando esse estímulo que vai torná-lo habilidoso lá na frente. Então, quando a gente opta por essa escolha na formação, tu acaba interrompendo um processo de formação ou atrapalhando ele em certo sentido. Porque como a gente não escreve sobre futebol, sobre tática, todos os treinadores, todos nós vamos buscar literatura lá fora. E predominantemente, né, a referência do futebol na Europa, ela é a zona. Muito mais a zona do que o homem. Né? E na formação, isso nos últimos 25 anos, né, tem acontecido bastante. Né? E essa é uma preocupação que eu tenho. Agora, no profissional, onde a referência zonal, quando ela é muito bem feita, que você vai ter os encaixes mais dentro do seu setor, né, e que você tira o espaço desse jogador habilidoso, você está bloqueando, impedindo que ele consiga progredir com a bola e, melhor de tudo, melhor organizado na hora de atacar. Defender bem não é simplesmente por ir organizado, não é simplesmente para você impedir o avanço do adversário. É para que cada jogador esteja na sua função ou muito perto da sua posição, onde ele tem destreza e mais conforto para jogar na hora que se tem a bola. Porque a zona em detrimento do homem, quando você acompanha os deslocamentos do adversário, né, andando pelo campo, muitas vezes você está fora de posição quando retoma a bola. E isso acaba atrapalhando o processo ofensivo. Perfeito. Inclusive, você já falou algumas vezes que você trabalha muito agora no Bahia com os seus jogadores para, quando ele recupera essa posse, eles saibam o espaço que eles têm para progredir com ela. Eles tenham uma noção rápida do espaço que eles estão, da zona aonde ele está localizado, para que, consequentemente, ele consiga progredir com ela. Essa seria uma ideia forte sua. Porque quando a gente trabalha com a zona, com o espaço, eu acredito que sem a posse, temos que tentar compactação máxima, conseguir, e estreitar essa parte do campo. Quanto mais estreito tiver para o adversário, menos possibilidade ele vai ter de explorar o espaço. Então você consegue fazer uma dobra e, consequentemente, pressionar e recuperar a posse. Quando você tem a bola, você vai alargar o campo, vai gerar amplitude, e você abrindo a defesa do adversário, fica um corredor por dentro ou um espaço para infiltração, para penetração, e isso faz com que o adversário te dê um espaço. Você falou uma vez que se o teu oponente ele fechar seus lados do campo, você ataca por dentro. Se ele fechar o dentro, você ataca por fora. Alguma coisa o adversário vai acabar te dando, né, Breno? É impossível tu marcar todo o campo. Né? Muito se fala hoje, não, os espaços no futebol diminuíram. Não, os espaços eles não diminuíram, eles continuam o mesmo, né? Porque o campo continua com 105 por 68. Agora, os espaços em torno da bola, esses sim diminuíram. Eles foram para outro lugar. Com a compactação dos times, eles muitas vezes o espaço eles estão às costas da defesa ou eles estão do lado inverso onde a bola está. Agora, de fato, no núcleo do jogo, que é ali um raio de 15 metros em torno da bola, ali sim os espaços eles encurtaram, porque a compactação faz tu constranger espacialmente o adversário, e ele tem que ter mais agilidade e destreza para se livrar daquela marcação, né? E por consequência
né, tentar tirar aquela bola de uma zona muito suja, que a gente chama, né? Eu chamo essa zona em torno da bola muito suja. Então, quando eu roubo a bola numa zona muito suja, eu tenho que tirar ela, né? E invariavelmente ou ela vai ser para frente na profundidade, ou ela vai ser inversão de corredor para o outro lado, né? Essa é a compactação hoje no futebol, ela permite que tu consiga muitas vezes marcar com mais eficiência, encurtar o campo, né, e estar organizado, principalmente na hora do processo ofensivo. Isso eu bato muito com o meu jogador, Breno. Eu não quero que vocês se organizem defensivamente somente pensando no processo defensivo. Estar bem organizado defensivamente é o primeiro passo para poder atacar bem, né? Se você se organizar bem defensivamente, tu vai correr menos. Agora, se tu quiser ter a referência do homem como teu alvo, a chance de tu correr mais é muito maior e vai correr sem necessidade, principalmente nos meus beiradas, né? Naquelas imagens que a gente trocou, e que tu bem salientou ali a posição de apoio dos meus beiradas, né? E que tu no texto tu mencionou que aparentemente o jogador estava sozinho às costas do beirada, né? Aquela posição é ali que ele tem que estar. Eu não quero que ele esteja referência a homem na maioria das vezes, né? Porque ele tem uma função no espaço e aquele espaço bem ocupado, se nós roubarmos a bola, ele vai estar numa condição melhor para atacar. Perfeito, perfeito. O futebol ele vem tendo, durante muitos anos, ele vem dando uma ênfase maior para a tática. Acredito que ainda no Brasil a gente esteja um pouquinho atrasado, só que com você, com outras figuras, o Diniz, entre outros, está batendo mais no martelo nessa questão da tática. Vem tendo muitas mudanças de processo ao longo. Para você, qual que é a próxima tendência tática que você vê no mundo? A próxima ideia assim, que você acredita que seja importante para daqui um longo período? Então, Breno, eu acho que sempre se discutiu tática. A questão é que agora se discute tática referente à zona. A nossa discussão de tática era referente somente à marcação encaixada. Daí é um tipo de discussão tática, como tu disse, são muitos duelos individuais com cada um da sua função, né? É o Correto. ponto lateral, é o volante com meia, é o zagueiro com centroavante. Então a estratégia e a leitura e os desdobramentos táticos, eles eram de uma forma diferente. O que agora se discute mais é porque, assim como eu, outros treinadores também passaram a posicionar as equipes relacionadas à zona, né, ou fazendo uma mista com predominância de zona, né, porque tu usa os dois em determinado momento do jogo, né, e passou-se a falar mais sobre estratégia. Né? Por quê? Porque com essa relação Sim, do homem, e os seus duelos em cada posição, né, o jogo coletivo ele fica não relegado ao segundo plano, mas eu costumo dizer que no futebol brasileiro ou no futebol jogado dessa maneira, né, é o esporte coletivo mais individual que existe, né, porque o coletivo ele não se sobrepõe ao individual, né, o individual sobrepõe ao coletivo. E agora mais atualmente, falar de tática, né, se tornou mais habitual justamente em função disso. Né? Passou-se a perceber o futebol como uma estratégia, né, porque como eu mencionei contigo antes, quando todo mundo jogava dama, nós éramos os melhores jogadores de dama. Só que o mundo percebeu que não dava para brigar com a gente assim. Ele foi e aprendeu a jogar xadrez, né, para sobrepor a nossa marcação. Né? E hoje a gente já está tentando jogar xadrez. Né? E isso faz com que a gente discuta outras estratégias táticas relacionadas ao jogo. perfeito. Existe, principalmente, eu acompanho muito na mídia paulista, um certo, abre aspas, preconceito sobre a sua forma de passar informações aos jogadores.
muitos esperavam você um pouco mais, uma veemência maior na hora de instrução, na parte de gestão também. E eu acompanhei uma pré-eleição sua no Bahia e até me arrepiou, e você falou para os jogadores de uma forma forte, só que consciente. Que você usou exemplo, você me falou já que gosta muito de utilizar metáforas para exemplificar e explicar o que você quer, e você conseguiu transmitir isso. Tá tendo uma adaptação sua em melhorar essa questão de gestão com o grupo, de passar informações um pouco mais veementes, ou é dentro do contexto? O importante é o jogador entender o que você espera, como você citou a imagem, ele entender o espaço que ele deve ocupar, as formas de jogo, do que apenas falar por falar. Não, Breno, eu sempre fui assim. É que eu prefiro a beira do campo. Isso era uma das críticas que a minha era em São Paulo era dada, que a beira do campo eu era pouco vibrante, né? Correto. E se estendia isso e fazia isso uma tentativa de se estender para o restante da condução do trabalho, né? Eu entendo que a beira do campo eu preciso estar lúcido e concentrado para extrair as melhores informações e transformá-la para devolvê-lo para os atletas. Estar emocionalmente envolvido com a partida não me ajuda em nada, né? Agora, o meu dia a dia na condução ela é daquela forma ali. Eu perco a minha voz constantemente porque justamente eu sou muito ativo, né? Então essa atribuição que foi dada a mim foi uma grande injustiça, né? Correto. E além do que, né, existe um estereótipo e um modelo de estereótipo de gestor, né, que acredita-se que tenha sucesso no futebol, né? Então eu cansei de ouvir que o treinador A chuta a porta e o outro não chuta a porta, um grita mais alto, outro grita mais alto. Ter autoridade é diferente de ser autoritário. São coisas completamente diferentes, né? E a minha gestão, ela, de fato, ela tem um pouco a ver com o meu perfil, né? O meu perfil de personalidade. Então, e quando você acredita, o futebol é um esporte muito conservador, né? E Correto. como todo ambiente extremamente conservador, é muito resistente às mudanças, né? Quando esse estereótipo de gestor não corresponde àquele estereótipo, né, que até então foi bem sucedido, né, as pessoas não acreditam que possa dar certo, né, por puro conservadorismo, né, gerir tem várias formas de gestão, né, de você gerir seu grupo. Então essa forma aí que tu viu aí do Bahia do vídeo é porque os, o, os contextos que me levam a fazer aquilo, que me levam a me envolver, eles vão até ali emocionalmente. Depois eu tenho que estar lúcido para poder extrair o de melhor do campo para devolver para os atletas. Perfeito. Perfeito. É, teve uma entrevista sua também que você falou que assiste muitos jogos. Já todo mundo sabe do seu apreço pela leitura e você diz que acompanha muitos jogos, porém de forma rápida, né? Você acelera o jogo para durar apenas um tempo para você conseguir assistir mais jogos. Então, de vez de durar os 90, vai durar 45. E qual a relação dessa sua em ver o jogo, de entender a parte tática, de analisar o adversário, junto com o seu departamento de análise? A gente estava conversando antes, você me falou que tem dois auxiliares, os dois são analistas. Como que é essa relação com eles? Como que você utiliza também o feedback das análises qualitativas que ele te passa e os dados das análises quantitativas? Então, como é que funciona, né? A gente tem o adversário, tem o departamento do Bahia, que é o DAD, né, que nós temos 3 por 4 profissionais que,
que trabalham divididos, né, no acompanhamento de mercado, na captação de imagens, na análise do nosso jogo. Aí tá chegando o Jussan da rua. E tem o Jussan e o Roberto, que estão ligados diretamente a mim. A gente colhe esse material do adversário, né, junto com o nosso material de jogo ou de treino que a gente quer analisar. Eu faço questão de ver, mesmo eles produzindo o material para me fornecer, eu ainda revejo para me certificar que de fato o que eles estão enxergando é o mesmo que às vezes que eu estou procurando. Em alguns momentos eu estou procurando algo diferente do que e porventura eles possam ter encontrado. Né? E isso a gente faz juntos, né, com todo o departamento, porque eu gosto muito desse feedback coletivo, né? Porque às vezes eu estou equivocado com relação a uma estrutura tática ou a uma movimentação tática, e quando cada um vai me dando a sua opinião, eu vou sendo alimentado, e isso me ajuda a desenvolver meu raciocínio com mais facilidade, né? A gente organiza, seleciona, marca as imagens e posteriormente a gente apresenta para os atletas, algumas vezes individualmente, outras vezes coletivamente, ou na maioria das vezes coletivamente. Perfeito. Porque a informação que eu vou dar para muitas vezes relacionada a uma posição, ela serve para os outros todos, né? Perfeito. Agora chegando no Bahia, que é o clube que você está hoje, você chegou já na reta final do Campeonato Baiano, foi campeão. Salvo engano, foi seu primeiro título como profissional sendo técnico, né? Não, fui campeão pelo Atlético Mineiro. Foi campeão o segundo, então. E foi campeão agora. E o Bahia, ele vem encantando muito nesse início do Campeonato Brasileiro. Está em 8º lugar. Só que com uma forma de ver o jogo um pouco diferente. Se você enxerga da mesma forma, você foi sempre marcado por ser um técnico, como já citou, gostava do jogo de posição, gostava de ter a posse. Porém, o elenco do Bahia, ele te proporciona ter isso, só que eu acredito que a forma um pouco mais vertical se encaixa melhor. Você teve, na minha opinião, a humildade de entender como era a característica de cada jogador do Bahia, cada atleta, e encaixar ele dentro do seu contexto. Hoje o Bahia na Série A, ele é o 17º com o maior número de posse de bola, relativamente baixo, porém é o segundo time com mais finalizações e o time com maior número de assistências para finalizações. Então você continua fazendo associações, triangulações dentro do último terço, principalmente, porém de forma mais vertical. Você controla o tempo, mesmo não tendo a posse, através do espaço. Ter essa adaptação ao elenco e como você enxerga agora seu começo de trajetória no Bahia? Então, eu acho que por mais que a gente deseje fazer as coisas da forma como a gente idealiza, eu não posso jamais fazer com que a minha vontade prevaleça, ela seja maior que o material humano que eu tenho à minha disposição, a característica do material humano que eu tenho à minha disposição. Que eu tenho hoje 4 a 5 jogadores rápidos, né, que sabem jogar pelas beiradas. Eu tenho volantes e médios, né, que são jogadores de meio, né, que tem força para marcar e tem jogo ofensivo. Né, e eu precisava, de uma certa forma, proteger mais os meus zagueiros e evitar que eles ficassem mais expostos. E eu tenho laterais que fazem muito bem o fechamento de linha, né, que são fortes e conseguem fechar muito bem e proteger os zagueiros, né, porque dificilmente eles são driblados, né, que é o Moisés e o Nino, né, que conseguem ter força defensiva para marcar o oponente. Né, de posse disso, esses números todos que tu falaste, a gente tem eles aqui, né,
E aonde que foi que a gente, com tudo isso, onde foi a gente teve a posse diminuída ou cortada, né? Na minha posse, ela sempre girou acima perto dos 60% relacionado ao adversário, né? Nós diminuímos essa posse no campo No campo de defensivo, defesa. no campo de defesa. Então quer dizer que eu tirei, nós estamos hoje que nós temos acho que em torno de 43 ou 44% de posse, de 40 a 45 em alguns jogos, né? 43 é a média, segundo o Footstats. Isso, de 40 a 45. Então, no terço final, a gente continua com o mesmo percentual de posse e entrada no terço final, que com 10 a 15% a mais de posse de bola. Então, que não ficou prejudicado tu ter menos posse, e se isso significar que você vai fazer um jogo somente reativo ou um jogo defensivo, você vai abrir mão do ataque. As entradas no terço final elas continuam alta, o percentual de posse no terço final ele continua bastante alto, e o que nos dá a certeza de que o modelo está bem ajustado é o número de finalizações. Número de entrada versus número de finalizações, que também é alto. Então, Correto. a bem da verdade, né, essa perda de posse, ela aconteceu numa região do campo, e que muitas vezes você manter a posse ali, a circulação de bola, você traz o adversário para perto do seu gol, corre um pouco mais de risco, né, e às vezes você não tem a eficiência que você desejaria tendo menos posse. E eu tô muito feliz em ter a gente está muito feliz com o trabalho, em ter enxergado isso e essa flexibilidade que eu preciso ter como profissional, né, Breno? Não posso me tornar um profissional de um único modelo, né? Porque senão eu vou trabalhar em alguns contextos. Correto, perfeito. São 30% de posse de bola, segundo os stats, no terço ofensivo. Então é um número muito alto. Você ter a posse no último terço em 30% dentro dos 100%, sendo que são 44%, salvo engano, no meio-campo, que tem a maior parte. Então a defesa ela fica com menos posse. E ainda conversando, falando sobre o Bahia, teve uma mudança no seu esquema tático. Você trabalhou no Grêmio, no Atlético Mineiro e no Palmeiras com o 4-2-3-1. No Palmeiras você iniciou no 4-1-4-1, você troca o Tietê pelo Bruno Henrique e passa a ter o 4-2-3-1. E agora no Bahia tá tendo 4-3-3, que tem, principalmente nos últimos jogos, com essa trinca de volantes. É um 4-3-3 com a posse, e sem a posse torna-se até um 4-5-1. Os dois extremos eles sobem, eles dão muita amplitude, então eles voltam para fazer a compensação. E o Fernandão ou o Gilberto, ele faz esse primeiro combate pelo centro. E você falou algumas vezes, não, uma vez, que assistiu muito os jogos da Copa. E na Copa do Mundo, os quatro semifinalistas atuavam com uma trinca de volantes. A campeã França era o Kanté, o Pogba e o Matuidi. E agora no Bahia você atua com essa trinca de volantes. O Gregory, você já falou algumas vezes que ele tem nível de seleção brasileira, que é um jogador também que eu gosto muito. Ele tem uma capacidade enorme para encontrar espaços e também para marcar. E o Ramires, que é um talento individual gigante, tem um futuro imenso. O Elton, que mesmo alguns torcedores ainda tendo um certo descontentamento com ele, é um cara que agrega bastante. Ele faz muito a figura do Mosca Branca, que a gente vai falar já já. E o Flávio também, que ele agrega muito em diagonais, ele ajuda Uhum. muito. O Douglas, que é o outro, também um jogador que encaixou perfeitamente, um jogador É, o canhoto, Douglas inteligente. saiu. O Douglas saiu. Então, mas ele estava agora, ele saiu. Vai ser até uma forma de você precisar achar mais peças ali, eu acredito. Uhum. E teve uma certa influência do modelo das quatro semifinalistas da Copa com a trinca, para você mudar o seu modelo agora, seu esquema tático no Bahia, ou foi de acordo com a adaptação às suas características de peças de jogadores?
Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Porque cada modelo te dá algo, né? E cada modelo tem um calcanhar de Aquiles, né? Tem uma fragilidade. Né? O jogar com 4-3-3 ou 4-1-4-1, né? Para mim eles são a mesma coisa, né? Dependendo da característica dos jogadores é que muda um pouco a configuração desse sistema. Né? O ano passado, nesse mesmo momento, na intertemporada no Panamá, na Costa Rica, que a gente fez com o Palmeiras, um dos amistosos, eu usei uma formação de primeiro tempo num 4-3-3, né, que ali, naquele momento, estava buscando uma alternativa, né, para alterar o sistema se fosse necessário. E eu gostei daquela questão, mas antes não por ver a Copa do Mundo, mas vendo principalmente, né, o Liverpool lá atrás, né, do Klopp, né, que joga num 4-3-3, né, com fechamento de corredor com fechamento de beirada, né, em vez de fechar meio, né, o Salah e o Mané fecha o corredor lateral e dão o centro justamente para que esses caras, esse tripé de meio pressionem pelo centro, onde tem três caras que pressionam fortes. Né, isso me chamou a atenção, né, tanto que agora se transformaram em campeões, né, campeões da Champions. Né, e Perfeito. essa abordagem que os três volantes te dão, que os três médios te dão, né, dá uma segurança e permite que eu tenha dois jogadores leves pelas beiradas, né? Porque tu falasse aí da questão da mosca branca, né? 6 jogadores, todo mundo tem o mais rápido possível atrás da linha da bola quando a gente perde a bola, né? Agora, o ideal é que tu tenha 7 o mais rápido possível. Com 7, tu consegue dar tempo para que os 3 jogadores que ficaram mais à frente voltem descansando e tu consegue induzir o adversário para um dos lados para pressionar ele usando a linha lateral. Com 6 tu não consegue, tu vai só fazer uma marcação mais reativa do que proativa, né? E, e a questão do centroavante nesse modelo é muito importante, porque eu não tenho um meia que pressiona o mais rápido possível o volante, né, porque eu estou em forma de tripé. Né? Então, muitas vezes, para que o volante centralizado não pegue essa bola numa zona onde ele vai conseguir levantar a cabeça e enxergar a minha linha defensiva, eu preciso do apoio um pouco do centroavante para pelo menos empurrar ele para dentro da minha linha. Eu não quero que ele venha e marque o volante. Eu preciso que ele se afaste dos zagueiros, se aproxime das costas desse volante e constranja ele de alguma forma. Se ele pega a bola, ele tenha que andar para dentro dos meus 3 volantes e facilite o processo de abordagem deles. Então foi muito mais. E a Copa do Mundo me deu essa certeza, né, que esse modelo com o tripé de meio, ele é muito eficiente. Né? E como tudo é cíclico, em algum momento isso já foi usado no futebol brasileiro e mundial. Então, o futebol ele já está inventado. Né? E esses Com modelos certeza. eles vão se alternando e alterando, indo e voltando, né, de acordo com, às vezes, com uma seleção modelo, com uma campeã do mundo, com uma grande equipe que ganha Champions, com uma grande equipe brasileira que ganha Libertadores, né, vai acabando gerando ciclos que são modelados por equipes vitoriosas. Correto. Quem é o homem responsável por ser esse mosca branca no seu Bahia? É um dos três do tripé? Ou, por exemplo, é o extremo, o Arthur ou o Elber? Quem que você utiliza como esse mosca branca para fazer essa recomposição? Ou tem variações? Depende do jogo, depende do adversário, o contexto, ou já é algo fixo, definido? Hoje, nesse modelo com o terceiro volante, são os 3 da trinca. Porque rapidamente, quando eu perco a bola, eu vou ter a minha linha de 4 montada e eu vou ter os 3 que formam 7 e dão tempo para os caras mais leves, né, poder voltar descansando, porque invariavelmente ou Arthur
e um lateral está na jogada, mais um médio está na jogada, mais o centroavante, mais o volante por trás da linha da bola. Eu tenho 5 jogadores, 4 a 5 jogadores envolvidos perto da bola no jogo, né, mais a amplitude do outro lado. Né, quando eu perco essa bola, esses médios eles são os responsáveis para que, junto com os laterais e zagueiros, sejam essa trinca defensiva, né, nesse momento. Quando tu joga num 4-4-2, num 4-2-3-1, muitas vezes, né, esse jogador, dependendo da característica, se ele tiver vigor para fazer, ele pode até mesmo ser um meia, né, que em rápida recomposição, quando perde a bola, ele se junta para ser esse terceiro. Ele pode ser um dos beiradas, né, que tem capacidade para rápido perder a bola, recompor e fechar o setor para que o adversário não progrida no campo tão logo a gente perca a bola. Né? Mas nesse modelo exclusivamente, invariavelmente, é o tripé de meio campo que corresponde a essa função. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre categoria de base. O Bahia hoje ele tem um talento que é o Ramires. Acredito eu que entre 2 a 3 temporadas deve estar fora do país. Felizmente o Brasil perde muito jovem talento. Tem o Arthur agora, que você está conseguindo extrair o máximo dele. Ele é, no último terço do Bahia, o jogador com mais participações. Ele e o Gilberto são dos dois jogadores ali que vem fazendo o Bahia crescer no último terço. Você gosta que a categoria de base do time que você esteja, ela trabalhe de acordo com o seu time profissional, com o mesmo modelo, forma de jogo, ou você acredita que focar na base apenas para fazer o jogador ele ter essa evolução, ele evoluir os seus fundamentos, é o grande diferencial? Você gosta que tenha um segmento, um ciclo Não, entre a base e o profissional? primeiro que o tempo não permite, né? Muitas vezes Sim, a gente não fica tanto tempo no clube como a gente gostaria. Então, interferir no processo de formação do clube, eu não acho correto. E também porque na formação, na minha opinião, o atleta ele tem que ter vivências em vários modelos. Né? Ele não há necessidade dele ser especializado, né, no modelo que o departamento profissional está usando. Até porque, né, como você comentou aí, eu comecei jogando no Bahia no 4-2-3-1. Né? Cheguei, estava no 4-3-3 com o Claudinho, eu alterei para o 4-2-3-1, cheguei a jogar no 4-4-2, né, com sim. 2 atacantes, né? Cheguei a jogar com o Arthur Caíque e com o Gilberto à frente. Né? E agora nós estamos com 4-3-3, então seria uma bagunça, né? Se isso fosse uma obrigatoriedade. Eu acredito que o atleta na formação ele precisa ter vivências em modelos diferentes, modelos esses que mais costumeiramente são usados e dão ao atleta a possibilidade de um completo desenvolvimento. É isso que eu acredito. Perfeito. A gente já saindo agora da parte sobre a base, você disse uma vez que seu primeiro curso, também falou comigo anteriormente, seu primeiro curso foi sobre gestão esportiva. Quando você sai do futebol, você tem um tempo com a família, e o primeiro curso foi sobre gestão esportiva, e não a educação física, que veio depois, ela veio paralelamente, né? E você recusou uma proposta de trabalhar no Grêmio como gestor, porém você defende muito a questão da gente ter mais profissionais, ex-atletas, dentro da administração dos clubes, dirigentes, executivos, claro, capacitados, porém trabalhando mais. Você teria um desejo no futuro em ser um gestor, em trabalhar na administração de algum clube? Não tenho, Breno, não tenho. Na verdade, quando eu fiz o curso de gestão paralelamente à faculdade, eu queria entender um pouco do contexto global, né? E para conseguir enxergar um pouco mais essa estrutura que havia em cima de mim
e que quando tu tá no campo tu não acaba prestando atenção, né? E foi Perfeito. muito importante eu ter feito ela, né? Mas eu sempre pensei na faculdade de educação física, né? Porque eu queria entender um pouco novamente, né? De tanta coisa que eu tinha feito, né? Daí a gente descobre no meio do caminho que muita coisa foi legal e muita coisa foi errado, né? E comecei a pensar que se eu pudesse fazer, eu gostaria de fazer diferente, né? Essa foi a motivação maior. Mas eu tenho um planejamento, né? Meu planejamento inicial eu tenho mais 6 anos como treinador, né? Quando eu tiver com 50 anos, eu estarei completando 30 anos de futebol, né? E eu não pretendo me estender muito, né? Como treinador de futebol, porque eu quero aproveitar a minha vida com saúde, né? Não, Poder. sim. Diga. É só um gancho, é uma informação que eu nunca vi você passar para ninguém essa informação, de mais 6 anos. É, dentro desses 6 anos, você pretende sair do país, ou quem sabe até no futuro, a seleção brasileira, ou pretende continuar em clubes aqui mesmo no Brasil? Não, colocar o objetivo de seleção brasileira, acho que todo treinador ele deve colocar como desejo máximo, né? Até para tu poder objetivar e sonhar alto. É claro que todo profissional que trabalha no futebol brasileiro quer chegar à seleção brasileira. Esses 6 anos tem bastante tempo para acontecer aí, né? Tem muita coisa para acontecer. Como eu disse, é o meu planejamento inicial, né? Eu tenho desejo de trabalhar fora, obviamente, né? Mas hoje eu vivo minha vida dia a dia no Bahia e estou muito feliz aqui, quero ficar por bastante tempo, né? Correto. Agora, eu já mencionei isso em outros momentos já, né, desse meu planejamento, né? Sim. E de aos 50 anos segurar e poder ter outros objetivos. Eu te confesso, se eu queria ter um time de futebol, né? Queria? Queria, mas é caro, né, Breno? Né? Tá. Aí quem sabe, né? Quem sabe daqui a uns anos eu vou para a China lá e consigo pegar uma grana lá para poder montar meu projeto. Daí sim, eu queria fazer, desenvolver a minha metodologia baseada nessas coisas que eu penso, né? Poder socialmente devolver para a sociedade algo que o futebol e o esporte me deu, né? Trabalhar com a formação do cidadão de uma forma completa, que esse profissional que possa surgir, ele possa ter outros valores relacionados ao esporte que eu julgo que são importantes. Perfeito. O time de futebol tá longe, é caro. Só que a gente percebe que você quer, mesmo após encerrar a carreira, quer continuar agregando ao futebol. Quer continuar trazendo a sociedade perante o futebol e agregar. Você pensa em escrever livros, algumas coisas relacionadas a isso também, transmitir todo o seu conhecimento. Você me falou uma coisa que eu fiquei matutando aqui. Quando eu entrei em contato com você, você falou para mim que antigamente, quando a gente tinha a receita, a gente escondia ela. Hoje você quer transmitir esse conhecimento. Então, de que forma você pretende transmitir esse conhecimento seu tático, essa sua contribuição para o futebol? Eu certamente estudar é um dos caminhos, né? Eu quero depois que parar, eu quero fazer um mestrado, eu quero, se possível, fazer um doutorado em futebol, né? Eu quero poder escrever, né? Mas para isso a gente precisa ter tempo, né? Já foi Sim, me, já foi me feito convite para escrever, né, essas coisas que a gente está conversando, transformá-las, essa metodologia que eu acredito ter desenvolvido, né, eu de fato colocá-la no papel, mas quando eu paro para pensar assim, eu sou um indivíduo que eu não consigo ter mais de um foco, né? Isso desvia e tira a minha energia, né? Então, esse plano ele ficou para um segundo momento, quando eu decidi de fato me aposentar do campo, né? Voltar para a universidade, estudar, como eu disse, fazer aí procurar um ambiente,
né, onde o futebol deseja ser desenvolvido através da ciência, né, onde esse ambiente me permita continuar, na verdade, aprendendo, né? Com Compartilha, certeza. ensina, né? A gente compartilha, né? E aprender com certeza. Eu quero continuar aprendendo para sempre. É até o nosso lema, que é aprendemos juntos, que todo o MW ele acredita que a gente consegue aprender ensinando. Então, qualquer conversa que a gente tem, a gente consegue tirar algo de valor para nós. Então, Sim, era isso. é, Estou então, concordando com. perfeito. A gente vai chegando ao final aqui, a gente vai fazer uma pequena dinâmica. Já foram 55 minutos, se deixar, a gente vai conversando, vai conversando. Fora o making off, foram mais uns 40 minutos. Eu acho muito importante falar sobre tática, isso é incrível. E, Roger, vamos lá. Pense rápido. Eu vou te fazer uma pergunta, você cita um nome, ok? Um nome? É um nome, dentro do contexto da pergunta. Qual foi o jogador mais tático que você trabalhou junto? Quando jogador? O jogador mais tático, Luiz Carlos Goiano. E o que você treinou? O jogador que eu treinei, o Juliano. Já. Qual foi o técnico que te inspirou no início da carreira? O Tite, eu não tenho a dúvida. E hoje, o que te inspira, continua sendo o Tite? Sim, continua sendo ele. Essa é difícil. Qual foi o melhor jogo, taticamente, que você assistiu? Que eu assisti, Isso, taticamente. Você viu que aquele jogo você conseguiu tirar muitas coisas que hoje utiliza, conseguiu aprender bastante com uma partida de futebol. um jogo meu, um jogo do meu time. Não, que você assistiu, no caso. Difícil, Breno. Não vou lembrar. E do seu time? Do meu time, um jogo que foi, acho que foi 2-0 contra o Atlético Mineiro, que teve uma jogada de gol que a gente saiu da linha de fundo tabelando. Atlético Mineiro e Grêmio, né? Mineiro Grêmio. Você inicia toda a construção através de triangulações. Termina Exato. com o Douglas finalizando, se eu não me engano, que ele faz todo o processo. Aquele Isso. jogo foi. Aquele jogo ali traduz todo os comportamentos ofensivos, defensivos, né? Porque a gente rouba a bola em compactação baixa, Sim. e ofensivos, né, do modelo, né? A pressão na bola, né, triangulações, jogo apoiado, inversão de corredor, amplitude, ultrapassagem, né, e finalização da jogada. Perfeito. Para a gente encerrar agora, uma palavra que defina a sua trajetória no futebol. Teimoso. Perfeito. Roger, queria falar para você que a gente está com o nosso livro, o Aprendemos Juntos. Você me falou que tem lá em Poá, lá em Porto Alegre, tem diversos livros, então a gente queria estar te presenteando um livro sobre táticas. A gente tenta te trazer um pouquinho do que a gente conversou, explorar mais modelos, funções e tudo que tem sobre tática no Brasil. Como você falou, escrevemos muito pouco sobre tática no Brasil. O MW está tentando trazer esse conceito. Então, depois a gente conversa em off. A gente quer te presentear com esse livro. É, eu queria te agradecer pela oportunidade. Tenho certeza que foi um bate-papo que, para mim, foi riquíssimo. Eu aprendi muito. Acredito que todos que vão ver esse bate-papo aprendeu muito. Desejar toda a sorte do mundo e você continue fazendo um trabalho belíssimo. Continue lutando pela nossa categoria, que é uma vertente sua. Continue lutando pela parte social também. A gente não abordou, mas eu sei que tem. E você continue sendo uma pessoa assim esplêndida no que faz, um profissional eficiente, competente, leal, justo e que o Bahia venha crescer, venha ganhar.
E muito obrigado por aceitar nosso convite. As portas da MW estão abertas, viu? Obrigado a Breno, obrigado a todos da MW. Como eu te disse, quando tu fez o contato, eu gosto de participar desses projetos, e principalmente ajudar no que for necessário. Eu sei que hoje eu vivo um momento como treinador de futebol que tem me dado muito orgulho, né, muita satisfação e é sempre bom a gente poder compartilhar informação assim. Obrigado pelo livro, vou querer sim. Depois te dou o endereço aqui de casa para tu mandar para mim. E como eu te Perfeito. disse anteriormente, né, o convite está feito, as portas do clube estão abertas, né, para que um momento, se tu desejar vir aqui, ter um contato com o nosso departamento de análise e poder dividir um pouco desse conhecimento com a gente também. Perfeito. Só agradecer. Muito obrigado. E aprendemos juntos. O maior site de análise do futebol. Muito obrigado, Roger. Abraço, velho. Abraço.